Bem-vindo! Essa é a Corretores TV para mais um podcast. Chegou agora? É a primeira vez? Curte o canal, chama os amigos, compartilha, porque hoje um podcast muito especial. Hoje estamos recebendo aqui Eduardo Merli, mais conhecido como Merlin. Bem-vindo. Bom dia, bem-vindo. Eu que agradeço, hein? Tudo bem? Tudo bem. Merlin? Merlin? Merli. O nome mesmo é Merli. O Merlin veio como apelido, né? Mas... Morou na Escócia, Távola Redonda, não. Mago? Não. Então Aliás, tá bom. essa do Mago quando é muito chamado mesmo, né? Tá. O apelido veio por acaso. Na verdade, quando eu ingressei no mercado imobiliário, quando eu fui entrar, meu pai me convidou por causa de um gerente que meu pai já era do mercado, e meu pai usava o Merli. Olha aí. E aí, em cima da hora, eu pensei em algo, eu falei, pensei num M, coloquei o M no final. E aí ficou Merlin. Merlin com M no Com final. M no final. E aí ficou até hoje. Bacana, Merlin. Então vamos falar um pouco sobre quem é o Merlin, né? Você tem quantos anos, casado, mora onde? Fala um pouco de você. Bom, Merlin hoje está com 42 anos, né? Apesar de não parecer, mas são 42 anos. Opa. Né? Casado. Tá jovem. Pai de 2 filhos. Hoje eu estou morando em São Lourenço da Serra. Tá. Né? Interior de São Paulo, próximo a Itapecerica da Serra. Perfeito. E faço esse trajeto todo dia para São Paulo. Olha aí, é um desafio, hein? Mas sempre morou fora de São Paulo? Onde você cresceu? Você é de São Paulo? Nasceu aqui? São Paulo. Qual bairro? Né? Nasci em São Paulo, morei próximo ao Guarapiranga mesmo ali. Tá bom. Depois vim para a região do Morumbi. Tá. E Guarapiranga lá de lá da represa, lá de cá, Grajaú. Lá pro lado do Jardim Ângela mesmo. O Jardim Ângela, Morro do Índio, etc. Já fui dali já. Perfeito. Então morei ali até meus 4, 5 anos de idade. Depois eu vim pro Morumbi. Tá bom. Né? Minha família deu uma ingressada legal e a gente veio pro bairro do Morumbi. E depois, na adolescência, ocasionou da gente comprar um sítio na cidade de São Lourenço da Serra. Tá. E criamos raiz lá. Perfeito. E lá eu estou desde os meus 14 anos de idade até hoje. Você mora num sítio desde os 14 anos? Não, na cidade. Ah, bom. Na cidade. Hoje não, hoje eu já moro na área mais urbana da cidade mesmo. Ah, perfeito. Mas a família ainda tem propriedade lá? Tem. Bacana. Minha mãe mora lá, minha irmã mora lá. Legal, então, bacana. a gente já criou raiz lá já. Você falou, você é casado, filhos? Casado. Filhos? 2. 2 filhos, legal. E vamos lá, você falou 14 anos, então você começou a trabalhar com que idade? Então, trabalhar mesmo, eu comecei como office boy, né? Eu acho que na minha época era uma profissão que... A minha também foi assim que comecei. Todo mundo, acho que passou por aquele negócio do office boy. E com 14 para 15 anos, eu fui trabalhar bem no centro de São Paulo, ali na Rua do Chapéu. Olha aí. E ali bem de office boy, fazia aquele trabalho, documento, passear. Rodava pasta. Tudo. Eu sei como é que é. Aquele rapaz ali da produção também rodava pasta, entendeu? A gente tinha... Quem era office boy nessa época, todo mundo tinha essa... Né? E é onde a gente se desenvolvia, né? Conheci o centro, conheci o trabalho e foi ali que a gente foi desenvolvendo. Bacana. E ficou quanto tempo? Então, office boy mesmo, eu fiquei 1 ano e meio. Qual empresa de que era? Era uma empresa de contabilidade. Foi assim que comecei. Acho que todo mundo, né? Antigamente, contabilidade era uma coisa que dava entrada para todo mundo. Ou a gente fazia isso, e quando eu estava na parte interna, era ficar arquivando, organizando recibos, documentos. Conheço bem, eu era bater carimbo de contabilizado. Exatamente. É isso aí. Tá certo. E aí, depois de office boy? Depois de office boy, eu ingressei para a área pública, né? Fui funcionário público. Concursado? Não, cargo de confiança. Cargo de confiança. Dos meus 18, já entrei para a área pública, né? E fiquei até os meus 27 anos, até 27 para 28. Em que área, na área pública? Financeiro. Financeiro? Isso, área de tributos, IPTU e área de finanças. Fiquei... Olha aí, já estava começando a construir aí, IPTU, finanças, estava começando a construir aí alguma coisa aí. Fiquei 7 anos na Prefeitura de São Lourenço da Serra mesmo. Ah, perfeito. E depois fui para Barueri. Você é amigo de político lá, hein? Mais ou menos isso. E aí fui para a Prefeitura de Barueri. Perfeito. Trabalhei na Secretaria de Finanças de Barueri. Muito bem. E ali já é diferente, né? Que é uma cidade hoje grande, com PIB muito alto. E aí foi onde eu ingressei. Fiz faculdade de quê? De administração. E fiquei naquela área. E por ali mantive por muitos anos. E dali que eu fui para o mercado imobiliário. Perfeito. E aos 27 anos, seu pai já era do mercado imobiliário? Meu pai era do mercado imobiliário. Na verdade, meu pai, ele trabalhou muito, mas muito tempo antes, quando eu era criança. Criança mesmo, dos 4, 5, 6 anos, ele trabalhava em imobiliária. Olha. Então, meu pai já era do mercado imobiliário, aquela coisa toda, só que a gente nunca deu atenção. E quando eu vim para o mercado imobiliário, foi que meu pai falou, eu tenho um amigo meu que é gerente, então lugar você não quer vir? E aí eu fui. E meu pai já tinha um apelido lá selecionado, e aí foi onde eu escolhi o Merlin depois. Mas tudo meio que por acaso mesmo.
Não foi nada assim planejado ou algo assim. Mas esse negócio do imobiliário está com meu pai há anos já. Meu pai, Entendi. tanto é que o Cresce do meu pai é número 30 e poucos mil. Olha aí. É bem antigo. Né? É uma cardenetinha ainda. Entendi. Não é nem carteirinha nem nada, é uma cardeneta, assim. Olha. Como se fosse uma carteira de trabalho. Sei. Quando eu vejo a dele, eu falo, pai, não acredito que é desse jeito ainda. Eu falo, é desse jeito ainda. Daquelas que colocam em quadros. E na época não tinha nem lançamento, era só imobiliária de bairro, aquelas coisas toda outra. Mas eu lembro que às vezes eu ia com ele de final de semana, ia ajudar ele nas visitas, ele ia mostrar apartamento, casa para as pessoas, mas nunca veio na minha cabeça que um dia eu poderia estar dentro do mercado imobiliário. Então, e aí aos 27 anos, com essa história de família, já tinha uma genética imobiliária, por que você decidiu? Agora vou sair da prefeitura, dos cargos de confiança, fiz administração, eu vou trabalhar em ramo imobiliário. Por quê? Na verdade, não foi nem um porquê. Foi como cargo de confiança, houve uma mudança de governo, né? E aí os cargos de confiança foram trocados. Tá. E aí eu me vi no mercado, né, de novo. Eu falei, e agora? O que eu faço? Sem profissão, tá ali esperando, vou me recolocar ou não. Mas a gente já ouvia muito daquelas coisas, né? O mercado está em alta, o mercado é aquilo, dá para ganhar muito dinheiro. E era algo muito atrativo antigamente. Tá. Isso estou falando de 2009 para 2010, era algo muito atrativo. E isso que ainda já falava que naquela época o mercado estava em baixa. Certo. Né? Porque diziam que havia a bolha do mercado imobiliário, que nunca veio. E estava dando uma queda, mas mesmo assim era algo de encher os olhos. Certo. E aí ingressei. Né? E como é que foi isso? Você ingressou, foi fazer pirata? O que você fez? Então, naquela época os corretores eram raiz, né? A gente era diferente, é bem diferente de hoje. Não era digital, não era essa coisa moderna. Então, o corretor era o corretor raiz mesmo, né? E não tinha nada dessa estrutura que a gente tem hoje. A gente nem conhecia o nosso gerente. Tanto é que o meu primeiro gerente eu demorei quase 3 meses para conhecer o meu gerente. Tá. A gente pega você, põe no plantão e ali você aprende. E onde foi que você começou? Pode falar a empresa? Claro. Eu comecei na Fernandes Mera. Tá. Era uma empresa grande do mercado na época, né? Na época nós tínhamos Fernandes Mera, Biara, Lopes, né? Que eram as grandes que dominavam o mercado em si. Certo. E quase não viam as houses ainda direito. E para mim foi tudo novo, né? Tudo novo, a gente aprendendo tudo sozinho. E eu lembro que eu fiquei 3 meses sem vender meu primeiro apartamento. Olha aí. 3 meses sem vender nenhum apartamento. Cresce nem pensar. Então, dei entrada no estágio. Tá. Outra questão do Cresce. A gente dava entrada no estágio e o estágio vencia e não tinha aquele negócio de renovar, da entrada. Tanto que a primeira vez que eu tirei meu Cresce, eu fiquei, acho que 1 ano e meio, 2 anos, trabalhando com o estágio vencido. Tá. Né? Porque, na verdade, eles queriam um volume que não era igual hoje. Tá. Né? E aí, a gente trabalhando. E isso mudou tudo, isso mudou não funciona tudo, mais. Mudou tudo. E eu lembro que eu fiquei 3 meses sem vender um apartamento e já me questionando, né? O que eu faço de errado? Será que isso é para mim? O que eu estou fazendo? Será que essa profissão é para mim mesmo ou não? E eu lembro até hoje, a Fernandes Mera, né? Ela era uma empresa grande, né? E ela tinha uma base ali na Guilherme Dumont Vilares. Tá bom. Que chamava de Fernandinha, que era uma base para a gente vir, sentar e ofertar. Ali perto do Morumbi, na Giovanni Grom. Na Giovanni... Tá. Próxima a Giovanni, ali na Guilherme Dumont Vilares, aquela que sai no Francisco Morato. Exato. Era uma base bem ali no comecinho, próximo a Giovanni. Tá. E naquela época já estava passando necessidade, 3 meses sem vender, o dinheiro que eu tinha guardado já estava acabando, minha reserva. E eu vim andando a pé, lá de cima da Giovanni, descendo a Giovanni Gronco todinha, indo para lá a pé. E olhando para cima. Falei, Deus, se tem apartamento, alguém vendeu. Se essas pessoas estão morando, alguém vendeu. Eu preciso vender um. E eu falei bem assim, se essa profissão não é para mim, me tira dessa profissão. Certo. E era uma quinta-feira, eu lembro disso até hoje. Era uma quinta-feira, eu fiz uma oferta do produto que eu estava fazendo. A mulher não queria, porque ela estava saindo do Brasil, mas ela queria um apartamento para a filha dela. Tá. Sexta-feira, levei ela para visitar. Sábado era o lançamento do projeto. E ali eu vendi meu primeiro apartamento. Olha aí. Foi assim, pronto. E a partir dali, eu deslanchei. Né? Certo. Deslanchei, as vendas começaram a vir. E naquele tempo era algo que saltava os olhos, porque comissão pequena, naquela época, não existia. Perfeito. Uma comissão pequena que você recebia, assim, mais ou menos era de 15, 20, 25 mil. Era muito atrativo naquele tempo. Entendi. E aí, dali eu fui vendo, fui entendendo o mercado, fui tentando tirar coisas novas, porque naquela época não tinha digital, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas. Então, era mais que tentar sair na frente do que o seu companheiro está fazendo para você tentar ter sucesso. Perfeito. Não tinha lead, não tinha anúncio, não era bem assim. Então, a gente destacava de outras maneiras. Sim.
E foi onde foi crescendo, onde eu fui fazendo sucesso. E por todas as empresas que eu fui passando, como corretor ainda, eu fui corretor de destaque. Certo. Tanto que iam me buscar para querer me trazer para as outras empresas. E aí começou a vender, a carreira começou a andar, e você é um cara religioso? Você falou que... Sou. Entendi. Sou religioso. Entregou Sou cristão. Deus, você é cristão, entregou para Deus e veio uma luz para você continuar. Exatamente. Mas naquela época eu ainda não era convertido, eu não tinha nem imaginava que ia virar cristão ainda. Né? Tinha uma vida meio perdida ainda. Tá mas certo. sempre com fé em Deus, e Deus sempre me deu meus passos. Quanto tempo na Fernandes Mera? Na Fernandes Mera eu fiquei uns 3 anos, né? Uns 3 anos. E depois, e naquele tempo era até engraçado, porque era uma coisa que não é como hoje também. Então, a gente ficava numa empresa e a gente criava raiz na empresa, porque a gente não tinha isso de... corretor hoje tem 3, 4, 5 crachá, vai ali, vende onde está vendendo, leva o cliente. Não. Tanto que se a gente estivesse, às vezes, no plantão de vendas e fosse bater um papo com um corretor ou dar um oi para um outro coordenador de uma empresa concorrente, nós já era mal visto já. Então, a gente criava a raiz ali. E o assédio era diferente. E aí, teve um momento da minha profissão que eu comecei só a fazer produtos da Gafisa. Tá. Né? Que era uma empresa que estava em ascensão. Na época, eu comecei a fazer produtos da Gafisa. E foi aonde gerentes da Gafisa, o pessoal vinha, Merlin, vem para a Gafisa, você vai ganhar mais. É uma house, a house paga mais, aquela coisa ou outra. Só que a gente tinha aquele negócio, se eu for para a house, eu só vou vender produtos da house. Eu estou numa empresa de vendas, eu posso vender tudo o que ela tem no portfólio. Tá. E aí a gente ficava meio assim, vou ou não vou, vou ou não vou. E quando eu fui, foi a melhor decisão da minha vida. Entendi. Que ano era? Era em 2013 para 2014. Entendi. Quando eu fui para a Gafisa. E começou uma outra vida para você. Uma outra vida. Só que aí, quando vai para a Gafisa, já é diferente. Tá. Meu estágio estava vencido. Aí? Quase 2 anos de estágio já vencido. E a Gafisa exigia... Claro. E aí nem tirei o Cresce ainda. Na época, só renovei novamente para depois da entrada no Cresce. Entendi. Mas E a Gafisa, eu falo que foi um ponto ali de partida de mudança de vida minha. Tanto profissional, amadurecimento como pessoa, como profissional da área. Foi onde mudou minha vida toda, foi na Gafisa ali. Certo. E você estava como corretor? Como corretor. E aí na Gafisa eu, como corretor, depois peguei coordenação, e dali eu já comecei... Nunca peguei gerência já na Gafisa, a minha gerência veio pós-Gafisa. Mas na Gafisa eu fui corretor, coordenador, e dali a gente foi amadurecendo, né? Vamos começar a ver uma companhia grande, uma companhia que tinha uma visibilidade muito alta, né, no mercado. E ali foi aonde eu fui criando o meu nome no mercado, e todo mundo, tipo, as outras empresas no mercado já conheciam Merlin. Tá. E foi onde pegou. Entendi. Ou seja, o Merlin começou a fazer magia a partir daí. Então, todo mundo, a gente falava, Mago Merlin, olha o Mago Merlin, o Mago Merlin. Alguns ainda me irritavam. Tínhamos que falar, em vez de falar Mago Merlin, chamavam de Merlin Moron. Olha aí. E aí eu falava, meu Deus do céu, por que Merlin Moron? Por quê? Muito bom, muito bom. E aí eu falei, eu não prefiro o Mago Merlin, já que vocês gostam de falar de Merlin, Mago Merlin. Tá Mas certo. nunca foi pensado o Merlin no Mago Merlin. Claro. Você explicou por causa do seu nome Foi mesmo. bem por causa, falei, na hora, aquele desespero de querer entrar, falei, pode pôr um M? Falei, pode, vai ficar Merlin, então. Tá E aí ficou Merlin, tá até hoje. Por todas as empresas que eu passei, eu nunca precisei alterar o apelido. Que bom, que bom. E vem cá, coordenador, quanto tempo como coordenador? E qual que foi? Me fala um pouco dessa dificuldade. Porque você é uma coisa ser corretor, ser coordenador, vai mudando os cargos. Tem dificuldades diferentes. Como é que foi isso? Então, na verdade, quando a gente muda, né, de corretor para coordenador, a primeira coisa que vem dentro da gente, que agora a venda não é só minha. Agora o ganho é coletivo, né? Ok. O que eu tenho que pensar agora é no montante. E aí você começa a ver, ajudar todo mundo como se fosse tudo para você mesmo. Mas é legal, foi uma experiência boa, legal, onde você via que não é só a venda, mas é um contexto todo, é cuidar de uma loja, que naquela época não era loja, era stand, né? Você tem que cuidar do stand, das vendas, do bem-estar, saber de produto e, enfim, era algo bem desafiador, mas sempre consegui fazer com bastante sucesso. Ô, Merlin, assim, me parece uma trajetória sem muitos desafios, tirando os 3 meses que você ficou sem vender. Nossa, nem Aí, fale. Então, me fala um pouco, essa trajetória, então, corretor e coordenador, quais foram os grandes desafios? Você passou necessidade, foi difícil, não pagou as contas, como é que foi isso? Porque às vezes as pessoas veem quem está chegando lá na frente, sucesso, e não percebe que tem toda uma história de luta para conseguir isso. Sim. E como é que foi? Sim, na verdade é assim, a gente sabe que às vezes eu sempre penso
Quando eu vim para o mercado imobiliário, até hoje eu ensino isso para os meus corretores, né? Até como educação financeira, né? Porque a gente sabe que a gente tem altos e baixos, né? Perfeito. E a gente sempre tem que estar preparado para o momento de baixo. Sem dúvida. E aí eu sempre falava, ó, ganhou, guarda uma reserva, faz assim. Por quanto você consegue sobreviver hoje? Com X? Então guarda, sobrevive tanto. E o que vai entrando, você vai fazendo caixa. Mas essa tua visão é porque você trabalhou com finanças antes? Um pouco. Ou porque você realmente já aprendeu isso na pouco, luta no mercado? Um pouco, porque eu vi muita gente se perder no mercado imobiliário. Tá. Ainda mais naquela época do alto padrão. Perfeito. A gente via as pessoas se deslumbrarem, né? Ganhar uma alta comissão e daqui 2, 3 meses está sem nada. Não ter dinheiro para ir trabalhar. Porque vinha, ganhava aquele dinheiro, aquele montante, já comprava um bem, comprava uma coisa, fazia uma viagem, já pensando em algo maior. E aí acabava. E aí eu falava, não, tá errado, eu não quero passar por isso. Então eu sempre guardava uma reserva, porque se eu entrasse em estado de alerta ou emergência, porque a gente sabia que o mercado tinha aqueles altos e baixos. Então eu sempre me preparava. Como tem até hoje. Tem até hoje. E é o que eu falo. Por que você tem que se guardar? Porque é o que eu falo para os corretores, é diferente. É diferente o corretor hoje trabalhar com dinheiro em mãos e o corretor sem dinheiro. Né? É totalmente diferente. O corretor hoje, quando está com dinheiro em mãos, ele trabalha confiante, ele vai atender um cliente com um sorriso no rosto, ele sabe desenvolver uma conversa, ele sabe atender, ele sabe fazer um fechamento. Quando ele está sem dinheiro, ele já tem ali desesperado, ele não sabe como tratar, como agir, ele só vê aquilo como uma oportunidade de sair do sufoco dele. E aí acaba perdendo a venda dele. E é o que eu falo. Então, sempre se programe para você ter alguma coisa guardada, para você sempre estar bem. Porque, queira ou não, claro, a gente trabalha por amor, a profissão é maravilhosa, a profissão proporciona algo incrível, mas a gente tem que ter o lado financeiro. Eu acho que a educação financeira tem que vir até desde as crianças, né? Então, é o que eu até falo para o meu filho, ó, você ganhou tanto, guarda tanto aqui, o que você vai fazer com tanto? Então, guarda, porque vai que depois você não tem. E a profissão é assim, porque teve altos e baixos muito grandes. E até quando eu vim para o mercado, quando a gente veio para o mercado imobiliário, a gente tinha que mostrar lá fora que o mercado era deslumbrante. Perfeito. Então, eu lembro de quando a gente entrou na Fernandes Mera, naquela época, ganhavam dinheiro, eles exigiam que a gente trocasse de carro. Eles exigiam, que carro você está andando hoje? X? Não, você tem que andar com tal carro. Faz um financiamento, faz alguma coisa, não sei o quê, mas você tem que mostrar que é de sucesso. Eu lembro que a gente tinha coordenadores na época, coordenadores com carros assim, carros de empresário mesmo, carros de alto padrão, e eles estavam ali, sabe, desesperados, mas tinha que mostrar para quem estava entrando no mercado que era uma profissão promissora. Uma forma de atrair pessoas. Exatamente. Entendi. E é o que eu falo até hoje para amigos meus. Eu tenho muito amigo meu que tem vontade de ingressar no mercado imobiliário, Tá. que às vezes vê o nosso sucesso, vê assim, o que me ajuda lá, me dá uma oportunidade, que nossa, você está ganhando dinheiro, eu vejo você que está ganhando dinheiro, me ajuda a entrar também. Eu falo, legal, quer vir trabalhar? Bora. Só que é uma profissão que não é tão fácil. A gente deixa a nossa família em casa de segunda a sexta-feira, de sábado, domingo, feriado, e não temos salário. Ganha bem? Ganha muito bem. Não ganha bem? Não ganha bem. Vai depender do seu esforço, da sua força de vontade, e se você vai querer trabalhar ou não. Perfeito. Aí eles falam, não tem salário? Não tem, então não quero. Então, perde a oportunidade. Claro. Né? E aí é o que eu sempre falo para as pessoas. Tem muitas pessoas que ainda pensam no CLT, porque eu acho que pensam de uma maneira diferente. Sim. É aquela história. É preferível pingar do que faltar. Perfeito. Eu sempre penso diferente. Eu prefiro transbordar do que pingar. Tá. Então, é por isso que eu sempre pensei dessa maneira. Vou para o mercado, é o que eu falo, tem ganhos limitados? Tem os ganhos limitados, sim, mas vai depender do seu esforço. Entendi. Então, assim, é uma profissão de grande liberdade. Exatamente. Só que você é um empresário de você mesmo. Você é a empresa. Você mesmo. Você se calcula, bom, tá bom assim, para mim tá bom. Quero almejar mais? Vamos lutar mais. Ah, tá tranquilo, estou me esforçando muito, quero me dedicar um pouco mais para o lado familiar? Dá uma segurada. Você se programa e faz seus ganhos, sua maneira de trabalho, né? Sua metodologia é você que cria. Tá certo. E depois de coordenador, você ficou esse tempo, você saiu e foi para onde? Depois eu tive essa saída da Gafisa, né? E quando eu saí da Gafisa, eu fui para a Trisul, fiquei um tempo na Trisul. Coordenador também? Coordenador. Tá. Depois fui como corretor. Tá. Né? Peguei uma coordenação que eles deram lá de um produto que já estava quase liquidando, não foi legal. Tá. E não deu para capitalizar. Pedi para ficar como corretor, voltei para corretor. E dali eu fui para um projeto, foi onde eu comecei a me ingressar no Casa Verde e Amarela, que foi um desafio incrível. Ah, é?
Fala um pouco sobre isso. Como nossa, a gente já estava no mercado de alto padrão e tinha muitos amigos já vendendo, né? O Popular, o Casa, que antigamente era Casa Verde, não era nem Casa Verde e Amarela, era Minha Casa Minha Vida. E a gente falava, vocês são loucos. O trabalho que vocês têm para vender um Popular, a gente vende um alto padrão e ganha 10 vezes mais. E aquela conversa, né? A gente não imaginava como era. E não fica nisso não, vocês são doidos, vocês se matam, vocês fazem isso, fazem aquilo, estão ganhando pouco. E não era bem assim. E aí foi onde eu fui para um projeto em Caucaia do Alto. Tá. Me chamaram para ir lá e eu fui para Caucaia para coordenar um projeto de Casa Verde e Amarela. Uhum. E eu falei, como que funciona isso? E perdido. E já me colocaram logo numa coordenação. Não, você vai se dar bem, é a mesma coisa, você vendeu. E não é a mesma coisa. Perfeito. Primeiro que a linguagem de conversar é outra. Não é o público, às vezes não é só às vezes a gente vende o alto padrão, às vezes é o público final, é o público-alvo, o pessoal que vai morar, mas a maioria das vezes é investimento ou é só mais um imóvel para ele. Né? Então a abordagem é outra. Ali não, ali é um sonho, é o desejo, é algo que nunca na vida ele imaginou que ele poderia ter capacidade de ter. Certo. E é diferente, né? E foi onde eu fui vendo que, cara, a venda é muito mais humana do que eu imaginava. É muito mais emocionante do que eu imaginava. Porque a gente vendia, mas, opa, tô ganhando, tá beleza. Perfeito. E ali não, às vezes a gente tava ganhando a comissão, mas tá, vai entrar, mas... Cara, você viu que legal que a gente fez, meu? Tinha uma realização junto. Exatamente. Não era só dinheiro. E aí eu fui vendo que, como que legal. E aí esse lance do que você falava, que eu pensei, pô, o trabalho que eu tinha para vender eu vendo aqui, não é. Porque aqui o giro é muito maior, mas é infinitamente maior do que só vender um Popular ou vender um alto padrão, né? E aí a gente vai vendo que não era o mesmo trabalho. A conta perdido. não é um para um. Não é um para um, não é. Essa é a verdade, não é um para um. E é o que eu falo até hoje. Tem alguns amigos que estão no mercado de alto padrão e eles falam, né? Ah, mas eu vou fazer aqui, eu fico aqui, tem esse trabalho. Fala, cara, você está aí 2, 3 meses, 4 meses sem vender um aí. Tudo bem, você vai vender, você vai ganhar, sei lá, X aí. Aqui, eu duvido, se você fizer o beabá certinho, como a gente vai fazer, o passo a passo aqui, você não vai ficar um mês, no máximo um mês sem vender. É no máximo, só que você criou carteira aqui, nesse período. E aí a coisa vai andar. E aí o que acontece? Muitos quando vêm, já não quer mais voltar para lá. Sim. Porque, opa, aqui tá dando certo, tá fluindo. Certo. E me fala, essa é uma profissão que antigamente, você que começou cedo também, tinha muito preconceito, você não acha? Tinha. E isso mudou? Como é que era na sua época? Como é que está hoje? O que você... Tinha preconceito, né? A gente era visto como... Não era profissão, né? Corretor de imóveis era um cara que estava numa oportunidade de ganhar dinheiro ou que vinha para o mercado porque perdeu emprego alguma coisa ou outra, que foi até o meu caso mesmo. Mas a gente começou assim para você? Começou assim para mim. Só que virou profissão. Exatamente. E hoje, para falar a verdade, não me vejo fora do mercado. Perfeito. Né? Não tenho hoje. Quantos anos mesmo de mercado? Vai fazer 2009 para 2010, uns 15 anos, 14, 15 anos de mercado já. Tá. E a gente até mesmo, a gente tinha um trabalho que é o corretor raiz. Sim. Que a gente tinha o quê? Folder embaixo do braço, vamos para a rua. Perfeito. Né? Vamos abordar na rua, vamos não sei o quê. E a gente fazia isso, abordar, chegar. E a gente via as pessoas chegando na gente, não. Ou olhava de cima e embaixo, ou olhava aquela coisa ou outra. Então a gente mas tinha que buscar o cliente, porque não tinha muitas maneiras nem métodos de captar cliente como hoje em dia. E a gente fazia farol, fazia cruzamento, ponto de captação. Às vezes, como a gente fazia alto padrão, a gente ia fazer... Ficava em um ponto mais estratégico que não era pago pela empresa como ponto de captação. E quantas vezes a gente não... O proprietário ia lá, daqui não pode, vocês não podem ficar aqui, fica ali no cantinho. Aí eu lembro até hoje, né? A gente fazia um produto na Vila Olímpia, né? E ali era alto padrão. E tinha um hortifruti. Tá. Na Clodomiro Amazonas ali. E ali, madame entrando e saindo o dia inteiro. E a gente conversou com o cara do hortifruti, ele deixava a gente ficar na porta do estacionamento. A gente carregava até compra. Pegava a compra das pessoas, colocava no carro, ajudava a ouvir no finalzinho, folder, o cartãozinho, notava o telefone, né? E o e-mail, porque eram as ferramentas que a gente tinha. Perfeito. E funcionava? Funcionava. Vendia muito assim. Funcionava. A gente tinha muita estratégia de venda de rua que era incrível. E eu falo para os corretores hoje, se quiser fazer um trabalho de rua, dá muito certo. Porque é o que eu falo, o cliente está do nosso lado. Nosso cliente potencial está aqui, está ali, está no posto de gasolina, está no supermercado, está na padaria. Então, basta a gente mostrar para ele que nós temos uma oportunidade de venda.
Bacana. E é o que eu falo. Então, Mary, mas assim, já vou aproveitar e amarrar com outro ponto. Porque hoje nós temos muitas ferramentas, né? Hoje o cara tem lead para todo lugar, tem as ferramentas digitais, os canais digitais, a forma de interagir diferente, o WhatsApp, enfim. Com essas ferramentas todas e todas essas possibilidades de achar o cliente, encontrar e falar com o cliente, o que mudou no tratamento olho no olho com o cliente, de receber ele numa loja e mostrar? Eu falo até isso. Tem hora que eu falo para os corretores isso. Eles estão muito no automático. E eu falo que tem que ter o lado humanizado, né? No nosso tempo não tinha isso, não existia. Certo. Né? E eu falo que essa essência do lado humanizado se perdeu muito. O digital veio, o digital é fantástico, mas tem que tentar dar um humanizado. Não fazer o disparo rápido de mensagem. Às vezes o cliente entra, o lead entra, eles estão aqui, ó. Né? Mandou a mensagem, aí não respondeu, não sei o quê. E eu já falei para ele, se ponha como você. Você tá ali e tal, aquela coisa outra, às vezes você nem responde, você faz essa por cima, nossa, aquela coisa outra. Tenta dar uma ligação, ou Sim. liga primeiro. Não atendeu? Oi, tudo bem, eu acabei de te ligar agora, só que ele está entrou em contato com a gente, é diferente. Porque antigamente não existia essas coisas. Sim. Não tinha lead, não tinha essas campanhas, esses anúncios. A gente fazia, era muito difícil o nosso trabalho. E o lado humanizado dava certo. Né? Na nossa época a gente chamava de mailing, que era base de clientes. Né? Então o coordenador chegava com uma folha, com telefone, e-mail e endereço do cliente. E para a gente, ele dar uma daquela na nossa mão, era quase uma guerra. A gente dava tapa na mão do amigo para pegar uma ou duas folhas. E a gente fazia o dia inteiro naquilo. É ligar para o cliente, ofertar o produto. Se ele gostou, estou te encaminhando por e-mail, tudo bem? E encaminhava o produto por e-mail. No outro dia, você entrava em contato com ele novamente. Tudo bem? Você gostou? Viu o e-mail que eu te mandei? Legal. Quer agendar uma visita? Que horário que tá bom para você? E era isso. E a gente agendava e fazia a venda. Hoje em dia é tudo digital. As vendas já começam aqui, já vão até o final e finaliza digitalmente. Certo. Acontece. Mas eu vejo que muito se perde quando só fica ali na mensagem. Eu falo, quer que eu dê uma ligada? Liga para ele. E aí você vê que a conversa desenrola, a coisa acontece, porque fica muito no automático. Hoje até a gente, às vezes, tem medo de estar caindo num golpe, algum engano, aquela coisa. Sim. E se você liga, conversa, mostra e exige que ele venha até a loja, opa, é uma coisa mais séria, é legal. Então, eu acho que o humanizado faz diferença demais. O olho a olho, eu acho que faz toda a diferença. Perfeito. E é o que eu falo para os corretores. Tá legal, a conversa tá andando pelo WhatsApp, mas a venda, o segredo, a magia está dentro da loja. É no stand que a coisa acontece. Perfeito. Né? E vem cá, e com essa quantidade de novas tecnologias, como é que o Merlin foi se atualizando? O que você fez para se atualizar na profissão? E a gente vai se reinventando, né? Na verdade, a gente vai se reinventando, mas vai indo na onda, né? As coisas foram entrando e a gente foi fazendo. Eu lembro que eu fiz uma venda e utilizei o WhatsApp em 2015 para 2016. Tá. Que eu nem acreditei. Eu falei, caramba, o cliente está querendo ver tudo pelo WhatsApp. Nem acreditei. E a gente comemorou dentro da empresa. Olha, fez uma venda só pelo WhatsApp, não sei o quê. E hoje em dia é algo tão comum, né? Comum. E aí a gente foi tentando entender o mercado. Poxa, legal. Como que está andando? O que é isso? O que é o lead? Porque antes não era essa palavra, não era lead. Era base e cliente. Uhum. Né? Era o mailing que a gente falava, né? Sim. E o que é o lead? Nossa, como que a gente faz para gerar o lead? O que as plataformas... E aí, como a gente já entrou nesse lado do lead, eu já estava no mercado popular. Tá. Então, a ferramenta, onde está o nosso público? Onde que eles estão mais engajados? E aí, na época, a gente começou a invadir o quê? Facebook. Tá. Né? Vamos fazer anúncio de Facebook, vamos tentar buscar o Facebook, que era uma ferramenta até mais barata de se mexer, e pegava o lead em si, né? Opa, e aí depois que a gente começou a ver, vamos fazer anúncio nas plataformas de vendas. Tá bom. Né? E é onde a gente foi fazendo até hoje. E, né? Você saiu desse projeto Minha Casa Minha Vida, que foi o seu primeiro, Casa Verde e Amarelo. Você veio para Plano depois disso? Como é que foi? Você passou ainda por onde? Não. Fiz essa coordenação, depois fui para a MRV, fiquei um pouquinho na MRV, pouca coisa na MRV. Tá. Quando eu entrei na MRV, o Everton tinha saído e o Everton estava na Planic. Tá. E aí, até achei que eu ia ingressar na MRV. Puxa, legal, aqui eu vou crescer pra caramba nesse lado do popular. Tá. Mas o Everton me chamou
E aí eu fui para a Planic, Tá bom. que é outra, de novo, voltei para o médio alto padrão. Tá. Né? E aí trabalhei, foi um momento bom na Planic também, e foi um desafio, porque na hora que a gente caiu na Planic, foi na época que entrou a pandemia. Tá. Bem no momento exato, né? Entrou a pandemia, eu falei, caramba, e agora? Estou aqui vendendo alto padrão, estúdio, como que vai ser a venda para esse público agora? E numa pandemia, sem poder visitar um plantão, sem precisar ir mostrar um decorado, como que eu vou atingir esse pessoal? Perfeito. Né? E ali na Planic a gente fazia um trabalho diferenciado, exatamente só online. Né? Era na base dos leads, né? Os clientes entravam e a maioria das vendas a gente fazia online mesmo, ou então chamava o cliente no escritório, mostrava. Tá. Nós já tinha também plantões físicos, né? Uhum. E levava o cliente com horário agendado, abria o plantão somente para ele, a gente mostrava o decorado e fazia as vendas. Tá bom. E foi ali que surgiu os contratos digitais. Entendi. E foi uma facilidade incrível. Mais uma tecnologia que veio para ajudar. Veio para ajudar. Eu falo que com a pandemia foi uma das coisas, assim, na área do mercado, o contrato digital foi uma coisa que veio, que superou muita coisa. Não só a praticidade, mas ganho de tempo, ganho de facilidade, que era muita coisa para assinar. A gente via cliente cansado, a gente via cliente que queria parar de assinar, que desistia porque tinha medo, né? Entendi. E o digital foi uma coisa que Facilitou bastante. Facilitou demais. Perfeito. Vem cá, você falou um pouco aí dessas questão da realização como no Minha Casa Minha Vida, realização de sonhos, né? Você tem uma história que você lembra que você participou ou que você esteve junto, um momento que te emocionou nessa sua trajetória? Os momentos são vários, né? Sim. Nossa, vários. Não, se lembrar de algum, falar pra gente, compartilhar com a gente. A gente tem... Eu tenho um que foi até um cliente que ele não procurava imóvel mais há 2 anos. Tá. Por conta... Foi até uma coisa que eu vi dos clientes, que eu sempre pergunto, né? Que não é nem achar que era possível, não. É a frustração de ter visto o sonho sendo rompido num plantão de vendas. Tá. Né? E eu fiz uma venda para um cliente uma vez que eles já estavam há 2 anos sem procurar, sem nada, porque eles foram frustrados dentro de um plantão de vendas. Tá. Né? Foi um mau atendimento que eles se sentiram, não é nem a palavra humilhado, mas incapacitados de um dia ser alguém na vida. Okay. Essa é a verdade. Okay. E eles criaram um bloqueio dentro deles que eles não eram capazes, que eles não iam poder, que nunca eles iam pisar no instante de vendas mais, porque ali eles tinham medo de sair dali frustrados e envergonhados. Não era um lugar para eles? Não era. E aí foi um cliente que foi desenvolvendo uma venda que foi 2 meses de conversa e vem e vai. Eles já estavam aprovados com a gente e eles não acreditavam que eles iam comprar. Tá. E era um casal, era 2 senhorzinhos e um filho. E quando eles... Foi dando tudo certo, vieram para fazer, eles não acreditavam. E eles assinaram chorando. Tava junto? Tava junto. Você era o corretor? Não, eu era o gerente já. Gerente. E aí eu tava chorando também, segurando a lágrima. E eu ainda falei para eles, ó, eu vou falar para vocês, é algo que não é só vocês estão emocionados, eu estou emocionado. E eu falei para eles, pode olhar no meu olho, não estou nem segurando. Porque a gente vê que não é que é só a realização do sonho. Às vezes você tem um sonho, só que ele foi frustrado. E aí eles não queriam, sabe, realizar o sonho, porque eles achavam que eles nunca teriam capacidade, não é nem de comprar, é de ter que voltar aqui e achar que isso aqui ia ser o fim de novo para eles. E eles eram extremamente capacitados para comprar, compraram de uma maneira tranquila, compraram onde eles queriam, e eles não acreditavam, tanto que eles ficaram ainda ligando para mim, em torno de 1 mês e meio, ô Merlin, é verdade mesmo? A Caixa vai chamar a gente comprou mesmo, tá tudo certo? Eu falei, tá tudo certo. E aí eles traziam um bolo pra gente, trazia pão, a mulher dele trazia pão de queijo pra gente, porque eles falaram que não era algo só da alegria de ter comprado o apartamento, mas é que eles sentiram que o sonho, não só de ter a casa própria, mas de se sentir... É uma inclusão social. Exatamente, isso. Uma inclusão social. Eles achavam que é como se fosse uma divisão. Aqui a gente nunca vai comprar, porque não é pra gente veio de um lugar baixo, a gente não pode, não vou nem pisar lá dentro. E aí, na maioria dos clientes que eu fui atendendo, eu percebi isso também. Que não é só a condição financeira, mas é a vergonha e o medo de entrar dentro do instante de vendas.
eles acham que ali pode ser frustrado para sempre o sonho deles. Então, às vezes, eu falo para o corretor, mesmo que hoje, ele não, às vezes, se a gente atender um cliente, que às vezes ele está com alguma restrição, alguma coisa, hoje ele não está podendo comprar, não frustre ele. Né? Fale, dê as soluções e mostre o caminho de que futuramente ele possa vir e poder realizar o sonho. Porque ali você acaba com o psicológico da pessoa futuramente, até para desenvolvimento dela em outras áreas. Bacana. Ô, Merlin, assim, a gente está começando a caminhar para o fim, e aí, já entrando nesse gancho de orientação para a tua turma, os gestores, queria que você mandasse um recado, agradecimento, esse recado para quem quer trabalhar, quem está nessa luta, quem está nesse desafio, começando a profissão, o que faz, para onde vou, o que eu tenho que fazer. Sim. E agradecimento, um abraço para a tua turma, para a família, fica à vontade. Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, que não só como cristão hoje, mas tudo que eu faço é pautado no que Deus tem para mim. Agradecer a Plano porque a oportunidade, eu sempre agradeço não só a Plano pela oportunidade, mas as pessoas que eu encontrei aqui dentro e as pessoas que me ajudam, né? Agradecer à minha diretoria, ao meu diretor, as pessoas que me mostram o caminho, me ajudam a amadurecer, onde é correto, onde eu tenho que ir, onde eu tenho que buscar, brigar. E ao meu time, né? Eu falo que meu time, eu tenho um time abençoado, um time que anda junto, que me ajuda junto, que quer brigar junto. E a você que quer começar no mercado imobiliário, eu falo que vem, é algo desafiador, é algo que transforma não só o financeiro, mas transforma a sua vida como pessoa, como ser humano e como ver o mundo de uma forma diferente. É o que eu falo, a gente trabalha numa profissão de realização, não só nossa, mas como das pessoas ao entorno também. Bacana, Merlin, que bacana. Obrigado pelas palavras. Imagina, eu que agradeço. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E vamos encerrando aqui. Eu vou destacar aqui hoje 2 trechos do que o Merlin falou. Primeiro que para trabalhar é preciso ter a tranquilidade financeira e para ter isso você precisa ter responsabilidade com seus ganhos e fazer uma gestão excelente nos altos e nos baixos da profissão. Exato. Eu vou destacar isso. E outra coisa que eu vou destacar aqui para você, que eu acho que é importante para quem acompanha o canal, e que foi o seguinte: a corretagem é uma profissão de realização pessoal, mais do que uma oportunidade de ganhar dinheiro. Acho que isso o Merlin trouxe para a gente, Eduardo Merlin, que esteve aqui com a gente, esse podcast feito para você, com uma turma sensacional aqui. Agradeço aí a produção e todo mundo. Estaremos juntos no próximo episódio, não perca. Compartilhe, chame os amigos, dê like para o canal aqui. A gente precisa muito do seu like. Vem com a gente, o podcast é para você.